Carta aos Gálatas, capítulo 3. Nesse vídeo você encontrará as principais perícopes deste capítulo tão importante para a fé cristã. Devo lembrar que essa carta inteira é uma batalha que Paulo trava com os judaizantes daquele período, do povo que entregava uma verdade nas igrejas onde Paulo passava pregando. Então esses homens iam no rastro de Paulo, desfazendo o trabalho em Cristo que ele tinha feito. Uma vez que Deus aceita um homem, trabalha por ele, inaugura sua igreja, as potestades desse mundo, os entraves religiosos, por mais que eles afetem, tragam peso à igreja do Senhor, não é suficiente para destruí-la. Contudo, nesse livro, a Carta aos Gálatas, vemos o apóstolo Paulo surpreso com a velocidade em que esses crentes que outrora o receberam tão bem, mesmo ele enfermo, uma enfermidade que ele relata no capítulo 4, ele foi muito bem recebido, não foi desrespeitado por esses homens, eles passaram por dificuldade junto com ele, ampararam ele em tudo que ele precisava, mas ao chegar até eles, pessoas de Jerusalém se dizendo cristão, praticante, mas trazendo uma nova proposta, que era que todo aquele que pertencesse a Cristo tinha que também aceitar a lei como uma parte da salvação. Era necessário guardar a lei de Moisés, era necessário circuncidar para ser salvo, porque só crer em Cristo não era suficiente. Isso era o que os judaizantes pregavam para os crentes formados pelo apóstolo Paulo. Os judaizantes introjetavam nas igrejas uma ilusão de uma fé com base nas obras. Isso surpreende a Paulo porque ele tinha pregado a liberdade em Cristo Jesus. No capítulo 4, Paulo diz que eles foram tirados de uma escravidão, a escravidão do pecado, de servir a deuses que, por natureza, não eram deuses de verdade. Era apenas a serviência deles ao nada. Ele começa no capítulo 3 de forma muito severa, dizendo: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ele estava surpreso, porque o resultado que ele esperava daqueles irmãos que passaram tanto tempo com ele, que ouviram dele as coisas mais altas, vinda do libertador, do Salvador Jesus Cristo, de repente, os frutos que eles entregam a Paulo são dignos de vergonha e não de orgulho para Paulo. Porque esses irmãos, ao receberem a mensagem da cruz, creram com muita fé, com uma fé viva, que só tem uma explicação. O Espírito de Deus foi derramado sobre eles. E eles iniciaram muito bem na fé. Mas agora, com a proposta de enveredar pelo caminho de uma fé baseada em obras, que leva a uma serviência, a coisas a qual Deus, o próprio Deus já os libertou, ficava sem sentido. Ele não entendia o que estava acontecendo naquele momento. A velocidade com que esses irmãos se corromperam é uma luz lançada sobre a nossa fé para que analisemos a nossa caminhada na fé, para saber se estamos tentando agradar a Deus pela nossa própria força ou se a fé que nos foi dada é dirigida exclusivamente para Cristo. Porque em Cristo é que está a minha união com Deus, está o perdão dos meus pecados, em Cristo. Muito cuidado, meus irmãos, com aqueles que lhe cobram o evangelho de desempenho. Quanto mais pregar, quanto mais fizer, quanto mais se dedicar, quanto mais se entregar, mais Deus lhe dará. Esse é um evangelho que não foi pregado pelo apóstolo Paulo, ou pelos apóstolos, e nem por Cristo. Todos aqueles que receberam o amparo e a misericórdia de Deus, não é porque eram bons, mas porque eram pecadores. Estavam mortos em seus pecados. Como o próprio Senhor diz: eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos, as ovelhas de Israel que estavam perdidas. Não deixe o seu coração enganoso mentir para você e fazer com que você esqueça de onde o Senhor lhe tirou, quem era você. Não deixe que a sua mente faça você esquecer dos crimes e pecados cometidos contra Deus. Porque isso lhe tornará orgulhoso ao ponto de achar que o perdido, que agora está perdido, merece a condenação porque é pecador. Quando nós mesmos fomos tirados daquela mesma situação, estávamos em estado de mortos quando o Senhor nos encontrou. E deixamos de ser desconhecido para Deus para ser agora conhecido dele, intimamente conhecido de Deus. A partir do versículo 6 do capítulo 3, Paulo dá o exemplo de Abraão. Veja como ele apresenta essa defesa. Paulo diz no versículo 6, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Com isso, Paulo apresenta a seguinte defesa. Abraão primeiro foi chamado e creu no chamado de Deus pela fé.
Primeiro chamado no Espírito. Posteriormente foi feito o sinal na carne, depois foi circuncidado. É pela fé que o homem é salvo por Deus. E essa fé, ela é dada ao homem através do Espírito de Deus. Quando o homem olha para os altos céus, buscando a Deus e diz, eu creio em ti, eu acredito em ti, é porque de antemão o Senhor vem trabalhando desde o dia que ele foi gerado nessa terra. Antes mesmo dos seus ossos serem formados, o Senhor já vinha trabalhando nele, livrando de todo o mal, guardando para que a destruição não chegasse a ele até que ele ouvisse sobre o seu Redentor. Então, décadas depois, anos depois, quando ele abre a boca diante de um púlpito e diz, eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, apesar de ser a boca daquele homem quem fala, mas o Espírito que foi instalado nele é quem fala através dele. Esse Espírito é que dá testemunho que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, a salvação é um agir de Deus no homem para todo sempre. Veio da eternidade para a eternidade. Veio de Deus, para todo sempre. Se antes, quando vivíamos no mundo fazendo a vontade do Deus dessa era, do Deus das potestades aqui de baixo, o Senhor cuidava de nós para que não fôssemos destruídos pelas potestades, imagine agora que Ele nos chamou para caminhar no Espírito com Ele. Não foi nada que entregamos a Deus para que Ele tivesse a obrigação de nos salvar, mas foi a misericórdia dEle, unicamente dEle, que agiu em nós para que aceitássemos o seu Filho como Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa alma. Portanto, Paulo aconselha para que o homem não viva na tentativa de agradar a Deus guardando a lei ou tentando guardar a lei, pois isso é algo impossível. Pois a lei foi criada para que o homem tivesse ciência o quanto era impossível agir de acordo com a vontade de Deus. Todo aquele comprado pelo sangue de Cristo, em quem foi depositado o Espírito Santo, esses não vivem mais na tentativa de agradar a Deus com a sua própria bondade, mas olha para o Cordeiro Santo como a única forma de ser ligado novamente ao Deus Santíssimo e Eterno. Se não, veja o que Paulo diz já no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. A lei não foi dada para perdão de pecado dos israelitas ou de quem quer que seja. Ela foi dada para que o homem tivesse a noção completa do seu pecado. Mas Cristo foi dado por Deus para que nele fosse perdoados os pecados. Quando a promessa de Deus, que era o Cordeiro Santo, o sacerdote perfeito, o Rei eterno, foi incorporado nesse mundo, foi entregue a esse mundo, se fez corpo presente, a lei que apresentava o pecado e prendia todos no pecado, perdeu o poder para aquele que pagou o pecado de todos para que houvesse a liberdade em Cristo Jesus. Deus aceitou o seu sacrifício e para que os seus pudessem ser santificados, lavados, ter uma nova compostura, um novo caráter, um caráter de Cristo, o Senhor enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para que os homens comprados no sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, não vivessem mais refém do pecado, que o pecado não tivesse mais poder sobre eles. Sendo eles ainda carne, receberiam um Espírito capaz de fortalecê-los contra as tentações desse mundo. E mesmo que houvesse da parte deles erros pontuais, assim como vemos na vida de muitos servos do Senhor, como por exemplo o apóstolo Pedro, esses não temeriam mais a Deus, porque estavam lidando agora não com Deus longe, mas com Deus Pai, que agora os receberam como filhos. E como filhos não temem ao seu Pai, mas o ama, que podem encontrar nele a misericórdia devida de um Pai. É natural que, diante do conhecimento da santidade de Deus, ao nos depararmos com os nossos erros, fiquemos envergonhados. Isso é natural daqueles que conhecem a Deus. Contudo, há uma informação a mais. O Cordeiro de Deus deu a sua vida para que os pecados de anteriormente fossem totalmente quitados, e esses que pode acontecer, que irão acontecer, já foram pagos também por ele. E crente nenhum que tem o Espírito da verdade vive mais escravo do pecado, mas não está imune aos erros, aos tropeços. Portanto, tanto nos seus acertos, dê glória àquele que gerou a nossa salvação. Também na hora do tropeço e do erro, busque a ele em petições de misericórdia, porque o Filho dele deu a sua própria vida para que tenhamos dele a devida misericórdia. Deus agora é Pai de todo aquele que recebeu o Espírito Santo. Senão,
Veja o que diz o versículo 14. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito Santo é o selo da promessa que Deus insere em todo aquele a quem ele já salvou. O Espírito Santo pertence a todo aquele a quem Deus comprou para si no sangue do seu Filho amado. E a evidência de que esse homem recebeu o Espírito Santo de Deus não é o poder de pular mais alto, dançar, não é o poder de falar em línguas, mas uma transformação no caráter, onde a vida de outrora não me gera mais orgulho, mas uma vergonha profunda. Se eu mentia livremente e lucrava com essa mentira, hoje ela me traz vergonha e arrependimento. Afinal de contas, uma das funções importantes do Espírito Santo é apresentar ao homem o quanto ele é pecador. A segunda, mais importante, é nos deixar bem claro que só há um capaz de perdoar, Jesus Cristo. E a última e mais importante, o dia do juízo está chegando para todos nós. E precisamos estar em Cristo Jesus, o Salvador. Já no versículo 24, Paulo vai tratar a respeito da função da lei, por que ela foi aplicada ao mundo. Veja o que diz o 24. Ele diz, de maneira que a lei se tornou nosso tutor para nos conduzir a Cristo Jesus. A lei, segundo a visão que Paulo nos passa aqui, é como um caminho que levaria ao Cristo Jesus. Tendo ele vindo, sendo inaugurado como homem nesse mundo, a lei se fez desnecessária, mas foi um caminho ideal, adequado, que Deus projetou a Cristo Jesus. Aqueles que ficaram para trás antes de Cristo foram salvos por crer em Deus, que um dia ele daria o Salvador de todos os seus pecados. Eles aguardavam nele a sua vinda, o dia da sua morte e ressurreição, como estava previsto pela lei. Já no versículo 26, Paulo fala de uma filiação exclusiva em Cristo Jesus. Assim como Abraão creu nessa promessa, também nós somos salvos e considerados filhos de Deus, não pelas coisas que fazemos para agradar a Deus, mas pelo principal dos agrados e o único agrado que Deus tem com relação aos homens, que eles creiam no seu Filho, Jesus Cristo. Veja como Paulo se refere a essa fé salvífica no versículo 26. Ele diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus e não por conta do que vocês fazem. Uma vez filho de Deus, é da conta de Deus agora, a sua santificação, o seu caráter, a sua vida. É Ele quem tem tomado conta de nós, antes mesmo que nós tivéssemos vindo para esse mundo. E Paulo fala que diante dessa filiação a Deus, não há mais diferença entre judeu e gentio, escravos e liberto, homem ou mulher. Todos são vistos pela linha da fé em Cristo Jesus. Para concluir, o capítulo 3 é Paulo novamente falando àqueles homens e àquelas mulheres da congregação na Galácia, de que a liberdade que lhes foi dada não tem outra igual na face da terra. Toda a santidade que não contempla a figura de Jesus Cristo é escravidão. Deus nos chamou para uma liberdade. E essa liberdade não é aquela que os críticos da Bíblia, aqueles que ainda estão cegos em seus pecados, mortos em seus pecados, dizem. Eles dizem que se temos liberdade, agora temos liberdade para pecar. Isso era quando éramos escravos do pecado, éramos livres para pecar o quanto quiséssemos. Agora, filhos de Deus, nascidos novamente, herdeiros da promessa de Deus, somos livres unicamente para fazer a vontade dele, segundo a sua vontade, em Cristo Jesus. Essa é a nossa verdadeira liberdade, onde o pecado não tem mais força sobre mim. Eu consigo dizer não para o pecado, eu consigo dizer não para aquilo que antes era a minha prisão. Contudo, assim como ele dá essa liberdade, assim como deu para Adão, sabe ele que nós cairemos. Então, nos deu assim também o Espírito Santo para nos fortalecer. E sempre quando estamos fracos, estamos fracassando na nossa fé, sabemos exatamente a quem recorrer.